Alô, agora tá aparecendo. Não tem na cara sua. Oi, Tava, Dudu tava lindão, fechado o maravilhoso. negócio. Nada, que isso. Parem de espalhar fake news. Nós tá vendo tudo seus. Nós tá vendo seus sites, tudo aí pelo reflexo do óculos. Eu não assisto, minha consciência tá tranquila. Você não assiste os filmes que você estrela, não? Eu tô de mal, Dudu. Por quê, pô? Que Não pode, assim. não. Bom, eu ia. Ah, era pra ter olhado o jogo que eu ia jogar, né? Eu esqueci. Aí agora vai eu procurar o jogo. Duduzinho, te amo. Também te amo, mano. Você é foda, velho. Fazer coração. Eu nóis. podia pedir que eu não sabia fazer coração, né? Ficar fazendo umas coisas assim, ó. E aí, Nilton, mano, suave? Não é assim que faz, Tranquilo? não, Como é que bicho. você está? Você tem que fazer o S2 Dorama, caramba. S2 Dorama? É assim? Eu não sei como é que é. Eu não assisto Dorama, não, mano. Mas todo mundo já conhece. Sim. Mas eu não sou todo mundo, não. Mas eu já falava isso. Misericórdia, não é isso aí não. Eu não sei o que que é. O que que é. É feito com polegar, moço. Polegar e um indicador junto. É o que, amigão? É assim é chamando pra fazer brincadeiras, que é isso? Tipo isso mesmo. O dedo. Isso Só que aqui? você joga. Tem que ligar minha conta. Ah, eu tô sem canho, esqueci que eu sou tanto. E tipo um. Como se você fosse pedir dinheiro. Quando você pede Bota. dinheiro. Cadê? Eu quero dinheiro. Ó, tem a meta aqui, ó. Se vocês quiserem ajudar a bater, eu agradeço, Isso aí, tá? tá vendo? Se você manter o polegar meio distante, você faz tipo um coraçãozinho Esse com os dois dedos. aqui, mano. Esse aqui qual? Sabe que eu não tô vendo você, no caso, né? É, mas eu tô te vendo. Não, é porque você falou isso e o Newton também falou isso. Isso, olha lá, Ah, ele isso daqui botou é lá. Como que é? Coração de dorama, olha lá, ele botou lá. Pera, é assim, não é? Parece que tá fazendo isso aqui, ó. Isso, é tipo, não. É isso É tipo aqui, o é. primeiro. Isso aí, agora você acertou. Eita, Meu Dudu, que os ovo. dedão são esses? Você viu olha o tamanho do meu dedo? Eu vi. Meu Deus, que baixaria. Eu nem sei quem tá assistindo aí. Esse aí. Eu não tô dando o dedo pra vocês, não, tá? Mas se quiser, Tá eu dou sim, também. Mas eu queria, Dudu. Ó, eu tenho a tá meta sim. aqui, ó. Quem quiser ajudar com a minha meta aqui, ó, eu agradeço. O pariu, meu Eu nem pai do ajudei. céu. Imagina, o Farm só deixou metade da meta só. Arrastou sozinho. Ai, ai. Perdi até meu foco do que eu ia fazer aqui. Do que eu ia pesquisar. Eu ia olhar na Steam algum jogo pra poder jogar. Ou na época, ou sei lá o que. Ou ver se eles querem jogar alguma coisa, só que o Mika já falou que vai sair. Porque toda vez que eu entro, o Mika sai. É uma O safada. Farm só quer jogar alguma coisa. Só porque ele é pai de família, pode entrar e É, sair quando quiser. ele pensa, né? Duplamente, pai de Tava jogando família. Brawlhalla, saí. Ah, eu baixei. Eu joguei esses dias aqui na live, mano. Joguei 3 partidas, você não apareceu. Mas não é muito bom jogar no PC, não. É meio ruim. O povo burro não sabe jogar. Ah, normal, pô. Eu esqueci de diminuir a saturação da webcam. Só que eu não vou diminuir porque se eu diminuir, vocês vão ver que eu tô muito pálido. Branquelão mesmo. Aqui eu tô corado, ó. Então eu vou deixar como tá, porque eu Vem não sou cá pra besta. Bahia, Dudu, tomar um sol. E eu não gosto de sol, mano. Mas vai gostar. É verdade. Mano, eu tô tão branco, tão pálido, que eu pareço uma folha. Até minha boca tá corada, ó. Parece que eu tô com Eu batom, nem sei posso lá. falar isso, que eu sou tão branco que eu sou transparente. Não, eu não sou branco assim, não. Mas eu tô pálido. Dá pra ver pelos meus olhos. Se eu tirar o óculos, você vai ver que tá tudo branco isso aqui. Se alguém quiser me mandar um Pix milionário e vai me poder comprar comida, eu agradeço. Vou comprar tudo de miojo. Mentira que eu saí Pior dessa que ele vida. compra mesmo. Eu saí dessa vida. Ele não gosta da Bahia? Eu não gosto mesmo, não, mano. Só tive Que experiência isso, Dudu, ruim só porque aí. eu moro aqui. Mentira, você mora em Minas, pô. Não, eu moro na Bahia. Mentira, eu não gosto, não é que eu não gosto da Bahia, eu não gosto de alguns lugares da Bahia, alguns lugares e algumas pessoas, mas no geral eu gosto. Tem muita gente que eu gosto da Bahia. Nossa, tem muita gente da Bahia que eu gosto, mas que eu só fui gostar mesmo depois de um tempo. Antes eu só tinha ódio mesmo, porque todo mundo me tratava mal. Miojo, sucutang e Monster. Eu troco o sucutang por Monster, porque é um pouco mais cara e parece que é um pouco mais gourmet. Monster é Palmeiras mesmo odeio, apostando na Pama pra sumir lá daqui. Ah, o cara pode falar que ele mora lá. Pois é, mano. Mano, na real, acho que o lugar que eu mais passei, assim, tipo, situações ruins foi nesse lugar aí. E depois em Seabra. Porque quando eu fui pro IFPA, no caso, né? Porque o pessoal era muito escroto. E eu não tava na fase muito boa. Aí eu passei uns perrengues muito perrengoso. Eu tinha depressão mesmo, fala logo português, claro, né? Só que eu tentava esconder ao máximo. E o pessoal era muito escroto comigo, até quem se dizia ser amigo. É banho de babaca. Inclusive, espero que todo mundo se foda. Mentira, não se fode não. Não faz nem diferença pra mim mais essas pessoas. Pode não, tu vai que eles gostam. É, pois é, ainda tem esse detalhe. Eu sei, mano, o Palmeiras é um lugar muito ruim, o povo tudo falso. Pois é, pô. Eu não sabia, mano, brincava com você, mas gostava de você pra caralho. Eu não gostava de você não, mano. Mentira, eu tô zoando, mano. Eu lembro que eu colocava fogo de você. Eu colocava fogo em você na escola, né? E o Dudu gosta de alguém? Eu gosto de muita gente. Tô zoando. Mano, pode crer. Todo ano o Newton me manda um vídeo e eu tô colocando fogo nele. Eu levava desodorante pra escola, eu isqueiro. Aí eu colocava fogo em algumas pessoas, tá ligado? Mano, eu era muito perturbado nessa época, meu pai do céu. Aí ele manda um vídeo, mano, eu era só pele e osso, eu era mais osso do que hoje, né? Eu fazia tanta coisa nessa época, meu Deus. Eu não coloquei fogo, eu tentei, mas não pegou. Não, pegou um pouco, chegou perto, velho. Mas não queimou também. Que isso, queimadura Ai, de ai. terceiro grau no Newton.
Mano, eu era muito louco nessa época, velho. Eu fazia tanta coisa. Eu não vou falar, obviamente, que eu não sou louco de ficar falando as coisas que eu fazia aqui na escola. Ninguém precisa saber. Se ninguém descobrir até hoje, vai continuar assim. Eu sei. Ah, mas você é meu amigo, né? Porra, é diferente. Não tem problema. Eu confio em você. Agora, nas pessoas, Deus me livre. Algumas você pode saber. Algumas coisas você pode saber. Mano, uma vez eu fiquei bêbado na escola porque eu tomei um bagulho. Mano, agora qual que é a lógica? Teve um evento na escola que era um bagulho cultural lá, que cada sala tinha um tema de um país. E daí fizeram uma bebida, levaram pra escola e colocaram, tipo, mano, só tinha menor de idade na escola. Sei lá, tinha tipo uns 4, 5 alunos que era maior, mas o resto era tudo de menor. Aí eu cheguei lá, peguei uma colher, uma conchazinha, coloquei num copo, bebi e falei, porra, interessante. Comecei a beber. Aí daqui a pouco eu tava pendurado no bagulho do teto que tinha na madeira assim. Eu subi pra fazer, sei lá que porra que eu fui fazer. Aí começaram a fazer a apresentação. Eu fui lá olhar. Mano, eu fiz o escarchar esse dia, velho. Só que ninguém viu porra nenhuma quase. Só quem tava comigo. Aliás, sei todas, acho que você não sabe não. Qual? Eu não lembro se era esse negócio, não. Eu não lembro desse nome. Eu estudei pouco, querendo ou não, naquela escola. Eu fiquei, tipo, acho que 2 anos. Aí eu saí, fui pro IFE, depois eu fiquei mais quase 1 ano, porque eu faltava mais do que tudo. Eu não tinha aula, eu tinha uma raiva, eu trabalhava já. Aí eu ia pra escola. Não tinha aula, o professor faltava. Aí eu parei de ir. Sai fora. Ele já tá na minha casa jogando meu LOL pra poder ir pra escola, pra chegar lá e não ter aula, ficar olhando pra cara de um monte de gente. Eu já era revoltado nessa época já. Aí eu ficava em casa, tipo, acordava um pouco mais tarde, fazia o que eu queria fazer, jogava LOL e ia trabalhar depois. Pensa em um menino inteligente, me ajudou a passar de ano. Quem, eu? Não, mentira. Como que eu te ajudei a passar de ano, mano? Eu não tô lembrado, não. Ah, a gente chegou a fazer alguns trabalhos. Ah, é verdade, estudou comigo, né, mano? Pode crer, caralho, eu tinha esquecido desse detalhe, mas porque foi 1 ano só. É isso, Dudu. Você esqueceu disso, Dudu. É porque ele estudou comigo 1 ano, pô. Só. Porque, tipo, eu Meu saí Deus. do IFE e fui pra lá. Lembra do dia que você achou o celular de Lucy? Mano, eu lembro dessa parada, velho. Meu Deus do céu. Eu zoei o celular da menina todinha, mas não foi porque eu quis também, não. Me passava cola, sério, mano. Ah, na real, eu conversava com quem? Com você, com o Lucy, acho que com o Eric, que às vezes depois ele começou a sair comigo até. Com o Israel, que já faleceu, infelizmente. Do pessoal ali da sala, o que eu tive mais contato foi Eric. Aí o Israel, depois que eu saí, a gente chegou a conversar um pouco, jogar juntos e tal. Mas depois ele morreu. Nada, pô, deixa quieto. Acho que ela nem lembra mais de mim, se pá, mano. Tá ligado? Tanto tempo. Eu já não via ela quando eu tava aí. Imagina agora. Faz muito tempo, mano. Tem, tipo, sei lá. Caralho, tem 10 anos já, mano. Puta que pariu. Eu era de menor ainda. Eu tava com o quê? Com 17 anos? 16, 17 anos por aí. Mano do céu, passar Faz rápido. tempo que hoje você tem 40, né, Dudu? Hoje eu tenho 40 anos. Mano, até hoje sinto falta dele, velho. Ah, eu boto fé, mano. Tipo assim, mano. Eu e ele, a gente tinha uma relação, assim, tipo, ele não era meu amigo, mas a gente tinha uma amizade, tá ligado? A gente jogava junto, fazia um monte de coisa e tal. E aí, quando ele morreu, foi no mesmo aniversário, eu tava sem celular. Eu fiquei 3 meses sem celular. Eu fiquei sabendo 3 meses depois, que eu não cheguei nem a ficar sabendo que ele tinha ficado doente. A gente jogou um dia, a gente jogou DBD, Dead by Daylight. Na época eu já fazia live, só que a gente não jogou em live. Eu joguei off-stream com ele, pelo Discord e tal. Aí, tipo, ele saiu, isso era num sábado, eu acho. Eu saí, fui fazer algumas coisas e tal, fui viver, trabalhar e tal. E fiquei um dia sem falar com ele, que era normal. Quando eu fui mandar mensagem, eu vi que ele não tava online, tipo, mas aí achei que tava fazendo alguma coisa, viajando, sei lá. Aí ficou, tá ligado? E aí aconteceram algumas coisas, eu comecei a namorar, não sei o que e tal. Aí eu comecei a ficar mais tempo fora de casa. E aí acabou, tipo, eu perdendo um pouco esse contato. Quando eu consegui pegar um celular de novo, porque eu gostava de fazer essas coisas, né? Quem me conhece, tipo, há muito mais tempo lembra que eu fazia isso, ficava 2, 3, 4 meses sem celular. Não foda-se mesmo. Aí foi quando começou a chegar mensagem de gente achando que eu tinha morrido, que eu tinha, né, E tinha acontecido um monte de coisa porque ele tinha morrido e eu não tava nem sabendo. Mano, meu WhatsApp, meu Instagram tava lotado de mensagem de um monte de gente. Achando que eu também tinha ido de arraça, né? Por causa dele ou alguma coisa assim. Achavam que a gente tinha caso ou coisas do tipo assim, que nunca aconteceu. Aí, tipo, aí foi isso, tá ligado? Eu fiquei meio que na bad, assim, tipo, sem acreditar muito que tinha acontecido. Mas, foi isso, pô. Desviver, Mika, obrigado. Porra, você tá com tatuagem nova? Mostra aí, não tô não, mano. Não tem tatuagem nova não, as mesmas que eu já tinha. De lá pra cá eu não fiz mais, não. Se bem que acho que você não me viu com essas tatuagens, no caso. Eu tenho acho que umas 15 tatuagens agora. Pois é, a gente jogava junto. A gente tinha tipo assim, ele gostava de mim, eu sabia que ele gostava de mim. Só que eu não gostava dele, tipo, nesse sentido, no caso, né? E aí, tipo, a gente conversava, se dava bem ali algumas vezes. Aí ficava, tá ligado? Tipo, de boa, assim. Ficava, no caso, conversando, né? Jogando e tal. E aí, tipo, era isso, mano. A gente conversava algumas coisas. Aí depois ele veio pra cá, pra São Paulo. E aí a gente tinha até tentado marcar alguma coisa pra ver, só que não deu, tá ligado? E aí foi isso, basicamente, que aconteceu. Foi muito estranho, até hoje ainda pra mim é meio estranho. Eu entro na Steam, eu tenho ele adicionado, né? Na Steam no Discord. Eu vejo que tem um tempão lá que ele não entra, tem no LoL também. E é meio estranho. Inclusive, a skin que eu tenho da Lux Elementalista foi ele que me deu. E na época que saiu o personagem no LoL, Rakan e a galinha, né? Como eu chamo, eu mandei um personagem pra
ele e ele me mandou outro. A gente jogava de vez em quando junto, assim, tá ligado? Então, mano, é muito estranho. Todo mundo sabia que ele gostava de você? Pois é, mano. Caralho, isso daí eu não sabia, não. Eu não sabia que todo mundo sabia, não, mas beleza. Mas, tipo, eu fiquei sabendo porque uma vez eu fui conversar com alguém que eu não lembro o que que foi, mano. E, tipo, ele ficou muito puto, velho. Morrendo de ciúmes, caralho, a quatro. E aí foi onde eu comecei a dar o basta. Falei, ué, como assim, pô? Ele quis me bater e tal. Eu falei, você tá maluco? Até hoje não sei a causa da morte. Mano, pelo que eu me lembro, ele tinha pego tuberculose e foi internado. Pegou uma bactéria, essa bactéria evoluiu e ele faleceu. Pelo que eu lembro que chegou a mim foi isso. Teve gente que mandou mensagem pra minha irmã pra poder tentar falar comigo. Aí minha irmã comentou por alto, tipo, fulano mandou mensagem perguntando por você, eu falei que você tá bem. Tipo assim, um mês e meio depois quase, que a pessoa conseguiu descobrir quem que era minha irmã, porque não tinha contato com meus irmãos assim. É porque eu não tinha muita amizade com o pessoal daí e nem muita amizade com o pessoal daqui também, né? Como eu sempre fiquei, tipo, indo daqui pra lá e voltando. Depois eu fiquei um tempo lá e eu era muito mais fechado. Aí eu não fiz muitas amizades. As amizades que eu fiz eram muito próximas. E, tipo, quem era muito próximo sabia mais ou menos como que eu era, né? Tipo, eu desaparecia e aparecia do nada. Hoje em dia que eu parei um pouco dessas coisas, mas é porque os meus amigos não deixam também, senão eu faria, eu acho. De vez em quando. Tem algumas pessoas que eu faço. Mano, de amigo assim mesmo, as únicas pessoas que eu tenho contato, tipo, de falar assim mesmo e tal, é o pessoal que tá comigo hoje em dia, tá ligado? Porque o pessoal que já é, que eu tenho, assim, um conhecimento há mais tempo, mano, eu sumo, fico meses sem falar com ninguém, depois eu apareço de novo. Aí eu converso um dia, meia hora ou o dia inteiro e depois sumo de novo. Aí é porque eu não consigo, pô. Agora, tipo, o pessoal meio que me força, tá ligado? Ah, não, você vai aparecer assim, vai dar satisfação e vai estar aqui, pá, não sei o que, e aí a gente acaba tendo esse contato. O que não é ruim, né, lógico. Mas é porque pra mim é difícil manter esse ritmo assim, velho. É, Nilton, pois é, mano, foi feio o caso dele aí, mano. Eu fiquei sabendo, tipo, muito tempo depois, não tinha nem mais graça, tá ligado? Mas, faz parte da vida, né, mano, essas coisas, pô, tá ligado, né? E aí, baile que segue, pô. O importante é o que importa. Espero que ele tenha ido pra um lugar bom aí, pra quem acredita nessas coisas aí e tal. Mas é isso, pô. Lúcia entrou. E aí, Lúcia, bem-vinda. Faz tempo, mano, que eu não vejo ela. Muito tempo mesmo. Bem antes de eu voltar pra cá, ainda no caso. Já tem o quê? Tem aí quase 7 anos que eu voltei pra cá, se eu não me engano. Então, tipo, antes mesmo de eu resolver vir pra cá, já não via ela, sei lá, uns 2, 3 anos. Só deve ter quase 10 anos que eu não vejo ela. Não sei, tipo, que se mora lá ainda, em Palmeiras, no caso, né? Porque, tipo, eu não tenho contato com muita gente de lá. Só o pessoal que falava, mano, do pessoal que literalmente que andava e falava comigo mesmo, assim, tipo, de contato. Sei lá, de 10 pessoas, eu converso com umas 4, assim, por assim dizer, tá ligado? Tem umas pessoas que eu, tipo, não tenho muito contato, mas eu converso vez ou outra, vejo alguma coisa e é só isso. Já ele hackeou o celular dela de novo? Não, ele não é nem doido. Eu não passo essas coisas não, pô. E aí, Lúcio, como é que você tá, mano? De boa, tranquilo, na paz? Se hackear ele explode? Que isso? Eu não faço essas coisas não, pô. Faço não, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa mudada, melhorada. Eu tô bem, e você tá bem, sumiu, Peste. Pois é, mano. Faz tempo que eu tô sumido, né? Não faz mais, né? Não faz mais, né? Hackeava até calculadora. Mano, eu nunca fiz essas coisas, velho. Eu nunca hackei nada nem ninguém. Tá bem claro aqui. Elder sumiu? Pô, mano, o Elder mandou mensagem pra mim há com uns 4 dias, eu acho. Ele também, tipo, ele aparece e desaparece. Aí ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp, eu nem lembrava mais que tinha o telefone dele. Ele respondeu um story que eu tinha postado lá. Aí a gente trocou uma... Na real, a gente nem trocou ideia, só respondi a mensagem e pronto. Mas faz tempo que a gente conversou também. É porque, tipo, ele sempre foi mais fechadão, a gente nunca conversou muito. A gente conversou mais pela internet, por assim dizer, ou quando tinha algum trabalho pra fazer. Ele sempre foi muito fechado, muito calado. E aí, por incrível que pareça, tipo, do pessoal daquele pessoal ali que a gente estudou e tal, o que eu mais conversava, assim, tipo, de falar alguma coisa era você e a Lúcia, eu acho. E o Eric, né, depois que a gente começou pegando amizade e tal. Eu não sei se você lembra do Lucas, inclusive, que teve uma situação que ele furou minha mão, que eles estavam falando na sala, não sei o que foi essa mão aqui, ó. Acho que você lembra desse rolê também, né? Eu tenho o contato dele ainda, pô. Do Elder eu tenho. Ele não mudou de telefone, não. Só que eu não sei como que ele tá hoje, tá ligado? De fisionomia, onde é que ele tá morando, coisas do tipo, isso daí eu não faço ideia, mano. Eu não lembrava muito dele dessa fase, tipo, de cabelo grande, eu lembrei agora que você falou. Agora o Instagram dele eu não tenho. Ou tenho e eu não lembro, porque eu não olho muito essas paradas. É igual, tipo assim, eu tenho Instagram. Aí, vez ou outra, eu vejo alguma coisa sua lá, mas é porque, tipo, aparece ali no feed, mas eu não fico procurando muita coisa. Tanto é que deve ter uma galera que eu nem tenho contato, eu não sigo, eu nem sei. Ou eu sigo também, eu não sei. Ele cortou o cabelo um tempo, ele disse que ia doar. Sério? Caralho, que top. Eu tô por fora, mano. Eu não. Tipo assim, a foto do WhatsApp dele é, sei lá, é um desenho, eu acho, é um gato, alguma coisa assim. Então eu não sei como que ele tá. Do restante do pessoal ali, tipo, daquela época, eu não lembro de muita gente, tá ligado? Porque, tipo, eu sempre fui meio foda-se assim, né? Tipo, o pessoal que eu me dava bem, eu ficava, que
tinha por perto ali e tal, tinha uma amizade, beleza, eu levava ali pra frente e tal. Agora o restante do pessoal, desde que não fosse ruim comigo, tipo, era de boa. E o pessoal que eu não gostava, eu simplesmente ignorava, mano. Então tem gente que eu nem lembro mais, velho. De verdade, mano. Tem gente que, tipo, vai falar nome, vai falar, você lembra de fulano de tal? Eu vou olhar e falar, mano, não lembro, velho. Minha mãe falou comigo isso hoje de manhã, inclusive. E nem com reza eu não lembrava da pessoa, tá ligado? Eu tomei o Só eu... Mano, esse áudio é muito bom, velho. Só eu e Lucy que não tem filho. A maioria dos colegas hoje é pai traficante. Caralho, que porra é essa? Que Aconteceu na isso? minha turma também isso. Isso é quase que um padrão, né, mano? Tipo, mano, o pessoal do IFBA que eu estudei, eu tenho contato, eu acho que com 2 pessoas só, mano, tá ligado? E, tipo, do colégio mesmo, contato, mano. Tipo, eu converso às vezes com o Eric, mas é muito raro, porque o Eric não mudou praticamente nada. E com o Newton, de vez em quando, de vez em nunca, né? Agora, tipo, o restante do pessoal, então, tipo assim, eu nem sei como que tá ninguém, tá ligado? Eu nem sei como que tá, mano, o pessoal, velho. De verdade mesmo, mano. Mas é isso aí que é o que o Farms falou aí, ó. Tipo, geralmente o que sempre vai acontecer é isso daí, pô. Hoje é tudo pai, caralho. Mano, pra você ter noção, eu vi um pessoal um tempo atrás aí que apareceu pra mim, que tinha marcado foto com alguém, sei lá o que que foi. E, tipo, tinha uma pessoa que eu tretei até. Foi besteira, tá ligado? E a pessoa era muito idiota, né? E aí, tipo, ela queria ficar comigo, eu não quis. E ela foi, mano, mó rolê. Enfim. Aí, tipo, eu olhei e falei, caralho, mano. Tipo, a pessoa tá totalmente destruída. Tudo bem que eu não sou um Brad Pitt, mas, porra, mano, não chego nem perto, velho. Tá ligado? Tá só o pó da rabiola, literalmente. Mano, hoje em dia eu não bebo. Quem me conheceu na época que eu fumava, né? Tipo, cigarro eu não fumo mais. Já tem, tipo, mais de 10 anos que eu não fumo. Então, tipo, eu tenho outra vida, tá ligado? Colega que pegava de hétero, hoje é marmita de casado, menina que se acha na sala, hoje mora de aluguel. Caralho, Newton. Mano, só as posts do pessoal aí, ó. Puta que pariu. Eu não lembro desse pessoal, não, mano, de verdade. Agora, esse pessoal que virou marmita aí, eu fiquei curioso. Pra saber quem que é a marmita e quem que é o casado. Eu fiquei sabendo de muita gente, mano, que faz muita coisa, pô, tá ligado? Tipo assim, só que eu não vou ficar falando aqui porque eu não sou maluco, né? Mas eu sei de pessoas que fazem coisas que, meu amigo, você mudou muito, mano, que isso. E aí que você quer? Vai, aparece logo aqui, esse moleque fica enchendo o saco pra poder aparecer no canal. Vai, entra logo. Agora tu vai aparecer, vai, senão eu vou arrancar sua cabeça fora, vem. Vai, aparece logo. Aqui, ó. Esse moleque fica enchendo o saco pra aparecer aqui no canal. Não sei por quê, qual que é a brisa que ele tem, ó. Vai, apareceu no vídeo lá, ó. Você mostra pros colegas na escola. Agora você vaza. Mano, todo dia o moleque fica. Ai, grava um vídeo meu e coloca no seu canal. Ai, grava um vídeo meu e coloca no seu canal. Pô, não acredito que você parou de beber? Parei, pô. Eu parei, mano. Parei de beber. Uai, falo mesmo, eu super gostei. Hoje pagar a língua, pois é. Hoje horácio da Universal, meu. Não, não sou não. Mano, falar pra você uma coisa. Pouquíssimas pessoas me chamam por esse nome. Pô, muito pouca gente. Só o pessoal que estuda comigo. E minha mãe, no caso. Mas, tipo, muita gente, muito pouca gente me chama por esse nome. Então, tipo assim, hoje eu digo que é porque assim, eu tenho as 2 fases, né? Naquela época, tipo, do colégio, que a galera me conheceu, eu já era um pouco mais não foda-se, assim, tá ligado? Mas não era como eu sou hoje em dia, tá ligado? Eu sou muito mais, não foda-se, e muito mais eu do que o que eu era naquela época, tá ligado? Tipo, naquela época eu era muito reprimido, muito seguro, tudo mais e tal. Então é como se, tipo assim, tivesse o Horácio, que morreu lá no passado, e o Eduardo, que é quem eu sou hoje. Inclusive, tipo, até o nick que eu usava eu mudei, tá ligado? Vai matar um menino enforcado? Ah, é quase isso. Não, não mata não, pô. Posso chamar de Slayer? Pode, mano. O pessoal me chama de Du, de Dux, de Tucson, de Xuxa, de um monte de coisa. Meu Deus, antes bebia cachaça com farinha. Eu nunca bebi cachaça com farinha, mano. Eu já bebi cachaça com leite condensado, limão e linguiça. Mas farinha não. Batido, no caso, né? Meu Deus, as coisas que eu fazia. Pois é, o Slayer Hope que eu usava antigamente era o nick dessa época aí. Que eu abandonei depois, porque, mano, não sei, velho. Na minha cabeça eram outras pessoas, eu tinha outra personalidade. Hoje em dia eu sou muito diferente do que eu era naquela época. Lógico que, assim, a minha essência e o basicão ali e tal, eu sou a mesma pessoa, tá ligado? Mas muita coisa eu mudei, mano. Muita coisa eu mudei. Eu sou muito mais comunicativo. Eu não sou tão tímido como eu era naquela época, tá ligado? Eu era muito reprimido, né? Até por conta de várias coisas aí também, que muitas pessoas não sabem, né, também. Mas, enfim, o vício dele passou pra mim, Lúcio. Hoje bebo, rapariga nos esquemas, só não vou pra festa, meu Deus, olha. Eu nunca fui viciado nessas coisas, mano. Nem de rapariga eu gosto. Se fosse raparigo, aí eu até diria, mas rapariga não. Mas eu nunca fiz essas coisas, não. Mano, eu nem gostava de festa, pô. Eu fui numa festa uma vez. Que eu lembro que a Lúcia tava lá. Que eu não lembro o nome do lugar que tinha. Que era lá perto daquelas casas que tem lá. Casinha que tinha lá pra cima, né? Que o pessoal chamava. E eu bebi pra caralho aquele dia, mano do céu.
mas eu não fiquei bêbado. Mas tirou uma foto minha que pareceu muito que eu tava bêbado. E daí outro dia ficou rodando a foto na escola. Ele não entendeu. Falei que bebia com farinha, é porque bebia muito. Ah, tá, realmente eu não entendi. É porque eu não entendi nunca tinha visto essa gíria. Caralho, que bom, mano. Dá pra ver na sua face. O que dá pra ver na minha face, mano? Eu parei de beber, no caso? Ah, pois é, mano, ó, coisas que eu ia falando que ia fazer. Eu dizia que eu não ia namorar, eu namorei por quase 5 anos. Aí tô em outro relacionamento hoje em dia. Eu dizia que tudo que que eu falava que eu não ia fazer naquela época, eu fiz hoje em dia, tá ligado? Basicamente. Não, tudo também não, né? Porque tudo é muita coisa. E eu falava muitas coisas que eu não ia fazer. Mas, tipo assim, eu mudei muito daquela época. Então, quem me conhece, quem me conheceu naquela época, talvez já não me conheça hoje, tá ligado? E eu já era sincero, né, naquela época. Quem me conhece sabe, hoje em dia eu sou pior. Tanto é que tem pessoas daquela época que, tipo assim, fala comigo alguma coisa. Sei lá, se você chegar pra mim agora e perguntar, ah, você teve algum problema comigo na escola por tal coisa, eu vou falar sim, por isso, 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 isso. Se você gostar bem, se não gostar, foda-se. E é isso, tá ligado? Dá pra ver que você mudou. Você tinha um rosto morto. Sério? Caralho, que isso? Puta que pariu. Pior que eu era. Mano, é porque eu era muito fechado, mano. E tipo assim, quando eu saí de São Paulo pra ir pra Bahia, assim que eu cheguei lá, eu fui pra lá meio novo, assim, por assim dizer. Mas eu não fui muito bem recebido na cidade, tá ligado? Tive muitos problemas com muitas pessoas. As pessoas viviam encrencando e procurando problema comigo. Vocês mesmos, acho que talvez eu até tenha visto alguma coisa lá na época, eu não lembro. Então, tipo, eu comecei a me fechar muito, me fechar. Aí eu comecei a ter problema em casa. Algumas situações aí também e tal, que, né, aí acabou indo. E aí eu, tipo, fui me afastando de todo mundo, porque eu não gostava do lugar, não queria ficar lá, queria me afastar de todo mundo e era isso. Ficava nessa brisa, assim, sabe? Então eu era muito, tipo, assim mesmo, no meu canto, sabe? Eu lembro desse dia, realmente você bebeu muito, eu também. É, então. Ou hoje você namora com, ou porque eu mesmo pego até casado. Que isso, não, eu só namoro com homem, mano, eu não gosto de mulher, não. Nunca namorei sério, mano, nunca enganei na realidade mina nenhuma. Quem quis eu já falava logo que eu não gostava, porque eu não gostava porque eu não sabia que eu gostava de homem, mas eu falava que eu não queria, porque até então eu não gostava e não me aceitava também. Isso daí foi um processo muito longo e muito demorado, até eu, tipo, cair na real e falar, mano, foda-se, a vida é minha, vou fazer o que eu quero mesmo, eu nasci desse jeito aí, é pra ser assim, quem gostar bem, quem não gostar, foda-se, acabou, tá ligado? Eu namoro, já tem, tipo, assim, se for pra mim considerar o tempo mesmo de conhecer e não sei o que, pá, já tem quase 2 anos. Agora, de tempo juntos, tem menos tempo. Mas tem um tempinho já. O outro relacionamento que tinha quase 5 anos aí, ou fez 5 anos, sei lá. Não, mas agora, casado, essas coisas eu nunca peguei não, mano. E então, pra você ver, quando eu tava aí, e mesmo depois que eu saí, que eu vim pra cá, muita gente mandava mensagem pra mim, falando, tipo, ah, não sei o que, pá, cara, casado e tudo. Graças a Deus. Em parte, né? Porque eu e minha amiga Tiaga nascemos pra brilhar na nossa cidade. E se eu não fosse, eu não poderia ter uma amiga Tiaga. Vai, dá oi. Oi. Agora Tudo vaza. bem? Tchau. Moleque transtornado, mano. Eu não, achava que você tava brincando. Não, eu falo sério, pô. Por que eu vou brincar com essas coisas? Mano, muita gente já sabe. Pode clipar e espalhar na cidade de Palmeiras, que amanhã todo mundo tá falando. Mas faz tempo, pô. Tem o quê? Tem uns 6 ou 7 anos já que eu conversei com a minha mãe, na real. Porque, tipo assim, mano, a única preocupação era minha mãe, tá ligado? De resto, pô. E assim, a minha mãe, os meus amigos e as pessoas com que eu achava que eu talvez fosse até perder um vínculo, algo do tipo, muito pelo contrário, mano, tá ligado? Porque assim, muita gente hoje em dia tem muito. Assim, não é todo mundo que tem a sorte que eu tive, mano, de ter a mãe que eu tenho. Porque minha mãe, mano, é foda pra caralho, velho, tá ligado? E, tipo, eu achava que ela não ia levar numa boa, que ela não ia entender, porque eu não entendia, eu não queria, eu não aceitava. Eu não admitia isso pra mim, pra minha vida. Eu achava que era totalmente errado. Porque todo mundo vive falando essa merda na nossa vida, né? E aí eu falava, mano, mas eu nasci desse jeito, pô, tá ligado? E minha mãe falou, inclusive, quando eu era criança, tinha algumas coisas. Só que, tipo assim, até um certo ponto da minha adolescência ali e tal, eu nem tinha noção dessas coisas porque eu era muito desligado, era muito foda disso. Mas aí, depois que eu fiz os 18, que eu comecei a ver, tipo, a vida de outra forma e ter contato com outras coisas, você vai abrir na mente falando, caralho, mano, tá ligado? Foi o que aconteceu comigo. Então, tipo, eu comecei a ver, que até então eu achava que eu era sexuado, né? Por assim dizer. Eu sempre achava isso. E aí, tipo, comecei a ver que não, fui conversar sobre essas coisas aí e tal. Conversei com a minha mãe, tipo, só virou pra mim e falou assim, você vai continuar sendo meu filho, tá ligado? Tipo, pra mim não mudar absolutamente nada. E falou um monte de coisa, até sobre mim mesmo, que eu nunca nem tinha visto, tá ligado? E aí, tipo, mano, daí pra frente, por isso que eu falo que eu mudei. Eu comecei a ver o mundo e ser uma pessoa totalmente diferente, tá ligado? Porque eu me prendia muito e eu me colocava numa caixa porque eu não podia ser o que eu era ou quem eu era, porque eu não aceitava ser o que eu era ou como eu era. E aí eu vi que isso daí era uma puta de uma idiotice que eu tava pegando a minha vida e jogando no lixo, tá ligado? E daqui, sei lá, 100 anos, quando eu tivesse morto, ninguém nem ia lembrar que eu existi,
tá ligado? E por que que eu ia estar fazendo isso comigo mesmo? Me torturando ali dia após dia, tá ligado? Aí eu só taquei o foda-se, mano. Depois que eu conversei tipo, com a minha mãe, então, pô, a minha mente abriu assim, e aí minha vida tomou outro rumo. E foi isso, né? O passado. Que isso, vai dizer que você não sabia ainda. Pô, tem um monte de gente que nem conversa comigo que já sabe. Eu super suspeitei, mesmo assim, já gostava de você por você ser você mesmo. É, então. Ah, mano, tipo, eu sempre fui eu, tá ligado? Só que assim, eu sempre fui muito sincero, né? Eu sempre fui no meu canto, na minha e tal. Sempre fiz muito do que eu queria, mas não 100%. Hoje em dia é 100%. Eu diria que era, tipo, 50, 60. Eu não menti pra ninguém, tá ligado? Tanto é que, tipo, pô, eu tenho amizade com o Luquinhas, que é o pai do Luan, né? Do Luan, da Loara e tal. É, tipo, ele é evangélico e tudo mais. Na época, a gente chegou a conversar sobre isso. Na época, eu tava lá ainda, no caso. E uma vez ele, eu não sei o que que aconteceu, ele me perguntou e eu peguei e falei pra ele que não, tá ligado? E aí, tipo, tanto é que quando eu caí na real, assim, que eu vi essas paradas, eu mandei mensagem pra ele e falei, mano, você lembra que a gente conversou isso e tal? Pô, mano, ele é igual o Farms, tá ligado? Igual o Farms, o Fischer aí, pessoal aí e tal. É como se fosse meu irmão de outra mãe, pô. Literalmente, tá ligado? Eu tenho muito esse sentimento, essa sensação. Eu mandei mensagem pra ele e falei, ó, eu me redescobri, tá ligado? Tipo, eu sempre tive meio que isso, só que era muita incerteza. Eu achava que eu era, sei lá, que poderia ser N coisas. E eu vi que não era, mano. Então eu conversei com ele, e daí, tipo, ele, mano, entendeu muito, tá ligado? E, tipo, é o que eu falo. Todo mundo que eu tinha contato daquela época, que era muito perto de mim e tal, mano, não mudou nada. Manteve, tipo, a mesma coisa, tá ligado? Mas depois que a gente conversou, mas é isso, né? É, minha mãe é muito top, mano. Mas que bom que você tá feliz, é isso, pô. Eu não sabia, não, caraca. Mano, tem muita gente que sabe, tem muita gente que não sabe. Eu, tipo assim, eu não saio com a placa falando na rua, porque pra mim isso daí, mano, não faz a menor diferença, tá ligado? É minha vida pessoal e ponto. Mas, tipo, quando alguém pergunta, eu não escondo, não. Não vou esconder pra quê? Alguém, sei lá, a pessoa que me conhece, no caso, né, tem curiosidade genuína ou algo do tipo assim, não vejo problema, não. Agora, quem fica se intrometendo, dando pitaco, ou algo do tipo, ou me desrespeitar, ou principalmente desrespeitar a minha família, os meus amigos, que é a mesma coisa, né, no caso, só falo pra poder deixar englobado ali, aí eu fico, aí o bagulho muda de figura, mano, eu fico puto. Aí eu faço coisas que eu até me desconheço. Quem me conhece sabe, tá ligado? Eu sou muito na minha, pode me zoar, falar o que quiser falar e tal, agora só não mexe com as pessoas que eu gosto, mano. Aí eu perco a linha, tá ligado? Não dá, não. A minha mesmo, se eu vestir rosa, até caralho, Nito. Mas é aquela coisa, né, mano? Tipo assim, sua mãe, minha mãe, mano, ela veio de uma capital pra um interior. A sua mãe, pelo menos até onde eu sei, né, sempre viveu no interiorzão, tá ligado? Então as coisas são muito mais, assim, tipo, retinha aqui, ó. Acaba sendo um pouco mais difícil, mas assim, mano, é terapia e conversa. Conversar muito, mostrar o mundo, as coisas e tal. Sair daquela coisa de doutrina de igreja, porque assim, mano, igreja, mano, sinceramente, velho, é um dos piores problemas que a gente tem hoje em dia, mano. Porque muita gente se diz ser pastor, pastora, enfim, o caralho a quatro de asa e faz um monte de merda por aí, tá ligado? Que não é de fato o que deveria ser. E acaba estragando um monte de pessoas, famílias e várias outras coisas aí. Eu, tipo, mano, assim, eu tenho amigos que são evangélicos e tudo mais e tal. E essas pessoas que são meus amigos, que são evangélicos e coisas do tipo, mano, tem a mente completamente diferente. Eles podem até não concordar com certas coisas ou não achar, tipo, certo aquilo ali e tal. Mas exatamente respeito e várias outras coisas, mano, é muito diferente, pô. Agora, quem se diz é tipo assim, um viado passando ali, pá, taca a pedra na cabeça, tá ligado? É tipo nesse pique, assim. Então, mano, tipo, eu sei lá, velho, eu acho que eu já vi mãe e pai colocando o filho pra fora de casa e aí vai lá, a pessoa morre, acontece alguma coisa, fica com remorso pro resto da vida por conta de um idiota ou de uma idiota que foi lá e falou alguma merda pra eles. E aí isso acaba estragando a vida da pessoa, porque essa pessoa que saiu de casa passa por situações coisas que ela não precisaria passar, tá ligado? E aí, tipo, destrói com a vida da pessoa por conta de um resto de aborto falando bosta e usando o nome de Deus ainda por cima, tá ligado? Concordo, verdade, mano. A maioria da minha família é evangélica, super homofóbica. Pois é, mas a maioria dos evangélicos, eu vou dizer, não generalizando, mas já generalizando, né? A maioria é assim, mano, porque muita gente usa disso, tá ligado? Pra poder falar essas coisas. Um amigo, ele nunca fez um comentário ou qualquer outra coisa do tipo que me deixasse desconfortável, tá ligado? E ele tinha uma mente muito fechada. Então é que eu não vou comentar muita coisa porque não, né? Mas enfim, tipo assim. Mas ele tinha uma mente muito fechada, tá ligado? E o cara, mano, tipo, é meu irmão da vida, velho, tá ligado? Tipo, é meu irmão da vida, pô. Agora é aquela coisa, é a questão de conversa, tá ligado? E aquela coisa, a gente não pode se prender e se colocar numa caixa por conta de, mano, nem da sua própria mãe, do seu próprio pai, do caralho quatro que seja. Porque o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, tá passando, tá ligado? E a gente tá se prendendo, deixando de viver um monte de coisas por conta de pensamentos atrasados e coisas que não tem o menor sentido. Mano, desde quando o ser humano se entende como ser humano, existe isso, sempre vai existir e ponto. Doa quem doer, aceite quem aceitar, ninguém tem que aceitar porra nenhuma, tá ligado? Se eu quiser chegar aqui agora, abrir, sei lá, uma caixa de detergente bebê, eu bebo e acabou. A vida é minha, eu faço o que eu quero com ela. Vai me fazer mal? Aí é uma consequência que eu vou lidar com ela, certo? Eu já ouvi tanta coisa que você nem imagina. Eu boto fé, mano. Tu não pode nem saber
sair de casa pra passear com a gente. Quem, mano? Pois é, mas tipo assim, eu mesmo tô quebrando regras, tô pouco... É isso, pô. Mano, eu vou falar pra você, Newton. De verdade, pô. Eu, assim, espero não estar dando a resposta de ninguém aqui, mas eu acho que você é uma pessoa... Mano, você é um cara legal, gente boa e tal. Mas eu acho que você é muito contido, como eu era, como eu fui, tá ligado? E isso, eu imagino que te faça muito mal, tá ligado? Lógico que assim, mano, é muito mais difícil essas coisas, né? Eu, assim, eu esperei... Eu, na real, eu já morava sozinho, tinha um tempo, né? Porque a mãe tinha saído, mas eu tava na casa dela. Mas aí, tipo, eu esperei sair de casa, ter o meu trabalho, as minhas coisas, a minha independência, vou dizer assim, pra não ter risco de passar por situações, coisas ali. Só que minha mãe nunca deu sinais. Você tem noção? Pra você ver como que o problema tá na nossa mente. Minha mãe nunca deu sinais de que ela iria me tratar mal, que ela ia me botar pra fora ou qualquer outra coisa. Mas na minha cabeça, poderia acontecer isso e até pior, tá ligado? Basicamente, minha mãe olhou pra minha cara e falou assim: ah, eu já sabia, foda-se, e aí? E eu, caralho, eu passei, tipo, pelo inferno da minha vida pra poder chegar aqui agora e conversar sobre isso aqui. E, tipo, minha mãe tá nem aí, pô, tá ligado? Por quê? Porque eu vi acontecendo com outras pessoas e várias outras coisas que, tipo, coloca aquela coisinha na minha cabeça ali, tá ligado? E, tipo, a conversa que eu tive com ela, mano, eu abri meu coração, velho. Eu falei, tipo, ó, eu não queria, eu tentei muito isso aqui, mas eu vi que não deu certo. Eu não vou fazer o quê? Eu vou fingir ser uma coisa que eu não sou, vou enganar uma pessoa, casar com ela, ter filho, não sei o quê, essas coisas todas aí que talvez eu nem ia ter, mas, tipo, se já acontecesse. E ficar mentindo, enganando a pessoa pra quê, mano? Enganando ela, a mim e a muitas outras pessoas que poderiam, como eu vejo muita gente acontecendo por aí, tá ligado? Eu conheço pessoas que são casadas, inclusive daí, né? Que acho que elas também nem saibam que eu sei isso daí. Mas a pessoa é casada e tá lá vivendo a vida de mentira e ilusão pra poder, vamos fazer uma famíliazinha bonitinha ali, os caralho é quatro. Ainda por cima é homofóbico pra porra. Mas aí, tipo, a esposa vacilou, o cara vai lá, bota outro cara dentro da casa dele e é isso. Então, tipo assim, é errado fazer uma coisa, mas, tipo, pode fazer essas paradas aí, tá ligado? Sem querer julgar, né? Mas dando minha opinião aqui, eu posso fazer isso. Então, tipo, mas enfim, mano. Procura, tipo, o conselho que eu daria pras pessoas, se eu pudesse dar um conselho pra mim, é o quê? Procura ter a sua mente muito direcionada, muito focada ali em alguma coisa, pra ter, tipo, uma profissão legal, pra você ter uma condição de se manter e tal, e viva a sua vida. E se for a hora eu tiver que conversar sobre esse assunto com parente, coisa do tipo, você vai lá e conversa. Se as pessoas concordarem e aceitarem, beleza, show de bola, tu vai continuar vivendo com tua família ali legal. Se não for essa situação, tu vai seguir sua vida e pronto, mano. E um dia, se elas acordarem pra vida e elas perceberem que elas estão deixando de estar vivendo e convivendo com uma pessoa incrível, que no caso é você que tá vendo isso aqui, elas vão falar, vai dar aquele estalo, vai falar, pô, eu tô deixando de, sei lá, fazer um churrasco com meu filho, com a minha filha, com meu primo, sobrinho, papagaio, cachorro, periquito, o que seja, tá ligado? Por conta de pensamento bosta e atrasado dos outros, deixando de fazer 1 milhão de coisas que eu poderia estar fazendo, poderia estar viajando, passeando, me divertindo, criando um monte de coisas legais aí pra quando você tiver, sei lá, com seus 200 anos, você falar, caralho, minha vida foi muito legal, foi muito top, tá ligado? Aí, tipo, você pode escolher, né? Tipo, viver uma vida nesse sentido, de estar com pessoas ali que você ama, ou você, tipo, só descartar as pessoas como se elas fossem descartáveis, e aí lá na frente você vai sentir o peso disso, você vai querer recuperar esse tempo, e como eu falei, o tempo é muito precioso justamente por isso, porque não dá pra recuperar, tá ligado? Por mais que você faça qualquer coisa, mano, o segundo que você gastou hoje com, sei lá, se drogando, como muita gente faz aí, mano, daqui 10 anos você não vai, você pode fazer o melhor tratamento de saúde do universo, você não recupera esse tempo, tá ligado? Então, tipo assim, mano, aproveita o hoje, viva o hoje, para de se importar com opinião de vizinho, de gato, cachorro, papagaio, periquito, caralho, é 4 de asa, porque quem vive as nossas vidas somos nós, tá ligado? E assim, igual por exemplo, hoje em dia eu tenho uma visão bem diferente, né? Que eu tenho importância pra muitas pessoas e tem muitas pessoas que são muito importantes pra mim, pô. Tem o Mickey, o Farm, que tá comigo na Kawaii, por exemplo. São pessoas que, mano, eu vivo atormentando, perturbando, pirraçando, não sei o quê, mas são pessoas que têm uma extrema importância pra mim na minha vida. E eu não tenho, tipo assim, eu não vou simplesmente abrir mão deles por qualquer coisa, ou trocar, ou descartar, ou sei lá o quê, porque um Joãozinho 69 veio lá da puta que pariu falar merda pra mim no meu ouvido, tá ligado? São pessoas que, tipo, eu tenho uma história, um convívio, tipo, tem um espaço na minha vida, pô, e eu não abro mão, tá ligado? São pessoas boas, tá ligado? De bom coração. Sempre que eu preciso, tão aí. Quando eu não preciso também, tão aí, que não é só questão de precisar da pessoa ou não. Mas, assim, pra tudo tão aí, tá ligado? Tipo, tão na minha vida. E eu espero poder cada vez mais cultivar isso, trazer pra mais perto de mim e coisas do tipo. Aí eu vou ficar me preocupando com gente que tá lá na puta que pariu, que vem aqui, fala merda e sai depois, nem sabe como que essas pessoas vivem, nem sabe o que eu já passei, nem sabe o que essas pessoas já fizeram por mim na minha vida, tá ligado? Aí eu vou ficar me preocupando com isso por quê, pô? Então não dá, mano. A gente tem que mandar se fuder mesmo, velho. Literalmente falar, mano, ó, tá bom, foda-se, vai lá, pega os teus brinquedinhos aqui, ó, e vai brincar lá na casa do caralho. Deixa eu brincando aqui com meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu amo, com o que importa pra mim e ponto. Eu vou ficar brincando aqui e você brinca lá no seu canto. E tá tudo certo. Você não quer ficar aqui de boa no meu canto? Então sai de perto. É tão simples, pô. Você não tem que vir opinar, você não tem que vir falar nada, até porque eu não pedi essas coisas, tá ligado? Eu tô muito bem resolvido, de boa com a minha vida, com as minhas coisas aqui, e eu quero
continuar assim. O que você acha é o que você acha e o que você acha pra você, não pra mim. Eu não sou obrigado a pegar o que você acha, o que você pensa e colocar na minha vida porque você tá falando, pô. Se eu achar que é um conselho, alguma coisa que, tipo, que é legal, que é bom pra mim, eu falo, pô, fulano tá falando isso, parece interessante. Sei lá, mexeu com alguma coisa em mim aqui, positivamente no caso. Aí eu posso dar um ouvido. Mas quando é um pensamento, um comentário destrutivo, mano, você só olha e fala, meu Deus, como que a pessoa pode pensar dessa forma, tá ligado? E, mano, foda-se, velho. Também te amo, Farms. Como que é que o Mika falou é assim, né? Aí, ó, também te amo, mano. Você é foda pra caralho, velho. Tá no meu coração, mano. Pro resto da vida. Viu aí, Niltinho? Anotando todo mundo ali. Eu boto fé. Tempo é valioso demais, mano. Tempo é muito valioso. Tipo, mano, eu tô aqui agora, pô, eu abro live, geralmente eu faço o quê? Eu jogo, tá ligado? Só que esse tempo que eu tô aqui conversando, pra mim, sei lá, tem um intuito, tem um propósito. E é uma coisa que eu gosto. E eu também gosto de fazer isso, conversar. Falar. Eu fiquei tanto tempo reprimido sem poder falar que hoje em dia eu falo pra caralho, igual uma tagarela, eu até me atropelo na minha fala. Se eu não tomar cuidado, eu nem sei o que eu falei depois. Aí eu tenho que respirar e falar devagar, tá ligado? Então, tipo assim, é isso, pô. Pronto. Aí, ó, eu fui uma pessoa, um adolescente barra criança extremamente reprimido. Sei lá, por exemplo, uma coisa que eu não fazia. Mano, eu não sei gritar. Eu não sei gritar. Eu não dançava quando eu era novo. Até hoje em dia eu não danço. Por quê? Por conta de pensamento do tipo, mas aí 300 pessoas estão olhando e vão fazer chacota. Foda-se. Mano, cadê essas 300 pessoas, sei lá, que estavam na escola comigo hoje, por exemplo? Quem é que tá do meu lado na minha vida, tá ligado? Quantas delas vivem comigo, convivem comigo, sei lá, me ajudam com alguma coisa, me apoiam com alguma coisa que eu preciso hoje em dia, tá ligado? Tipo, sei lá, indica um trabalho aí, mano, que eu tô precisando de um trabalho, um exemplo, vai. Quem que já fez isso? Então, por que, tipo assim, se é pra mim crescer na vida e prosperar, nenhuma dessas pessoas que ficam falando bosta lá estão pra me ajudar, por que que eu vou deixar elas me destruírem? Porque só quem pode permitir que elas me destruam sou eu mesmo, que elas vão falar alguma coisa ali, eu vou absorver aquilo, ficar rodando na minha cabeça e isso daí vai me consumindo. Agora, se eu não permito isso, pô, eu sou a única pessoa que tem esse poder, tá ligado? E isso é uma coisa que eu entendi depois de, infelizmente, eu vou dizer assim que entre aspas, um pouco tarde, mas não tão tarde que eu não pudesse reparar e a partir daquele momento ter uma vida diferente. Então, assim, amo você também, mano, sério, você sabe isso. Eu sei, pô, tu é demais, mano, também te amo, velho. Tu é brabo, pô, é o que eu falo, mano, tipo, eu sempre quis falar essas paradas com você na real, né? Porque você tá ligado, né? A gente, mano, muitas coisas, mas enfim, é tipo, não só pra você, né? Mas eu espero que sirva pra muita gente que for ver isso aqui também, porque, tipo, a gente tem que viver nossas vidas, mano, como se fosse, sei lá, velho, é aquele clichêzão, né? Viva como se fosse o último dia, o último mês, a última semana, o último ano, o cara era quatro que tiver que ser. Porque tem tanta coisa que a gente quer fazer que a gente pode não conseguir alcançar, porque a gente perde tempo, às vezes, gastando energia com coisas que não precisaria, pô. Se você gasta energia com coisas que são importantes pra você, a chance daquilo ali, tipo, dar certo é muito maior, pô. Então gasta toda a sua energia só com isso, não fica gastando energia com coisa útil, sabe? Com coisas que vão te fazer mal, que vão te arrastar pro buraco, que vão te impedir de, sei lá, ter um emprego. Alguém chega pra você e fala, você não tem capacidade de ter um emprego X. Às vezes porque você não tem uma faculdade ou algo do tipo. Pô, mas você tem que entender que você tem capacidade de estudar, trabalhar, sei lá, mano. Hoje em dia tem internet, você tem milhões de possibilidades. Há tipo um curso, alguma coisa, pra fazer você ter um dinheiro, pra você chegar naquele nível de conseguir fazer uma faculdade, tá ligado? Então, tipo, se tu fizesse um livro, tu ia ficar milionário, ia nada, pô. Por que eu ficaria milionário fazendo um livro, mano? Então, tipo, a gente se sabota muito também, né, velho? Isso serve pra mim também. A gente tem que, enfim, a gente tem que ter muita confiança na gente, tá ligado? Porque só a gente sabe o que se passa na nossa mente, na nossa cabeça. Procure sempre estar perto de pessoas que vão te levar pra frente e pra cima, pô, tá ligado? Não fica se prendendo em gente, tipo, âncora não, velho, que te puxa pra baixo, que não quer, tem muita gente que não quer ver você prosperar, velho. Não quer ver você ter um emprego legal, uma casa legal, porque você é legal, muito gente boa, não sei o que e tal, mas quando você tá ali, ó, o pobrezinho, coitadinho. Quando você sai daquele pedestal, daquela posição ali de pobre coitado e coisas do tipo, você já não presta mais. Então, tipo, mano, e aí, Dias, eu cheguei com esse grande ensinamento que nada, pô, só tô conversando besteira aqui. Hoje mesmo falo espanhol aí, mano. Quem era eu que imaginava essa capacidade? Pois é, pô. Tem que ser isso daí, mano. A gente tem que confiar na gente, tá ligado? E é aquela coisa, tem que estar perto de pessoas, amigos mesmo, que você sabe que quer o seu bem e quer te levar pra cima. Porque tem muito amigo, colega, né, que diz que quer te ver bem, coisas do tipo, mas é só conversa fora, tá ligado? Eu já vivi muito isso, por isso que eu não tive muitos amigos. Minha época de adolescência e infância, eu era sozinho, literalmente eu e acabou. Eu não tinha esse negócio de amizade. Quando eu fui fazer amizade mesmo, pô, tinha, sei lá, mano, 14 anos, o cara tinha 36, velho. O cara era motorista que me levava pra escola, eu fiz amizade com o cara, porque a ideia a gente batia. E comportamento, coisas do
tipo, eu sentia que eu podia confiar nele. Então, tipo assim, daí você já vê, mano, tá ligado? A diferença. As pessoas que estudavam comigo, tudo bem que tava todo mundo em formação ali, de caráter e várias outras coisas, mas assim, tipo, não eram pessoas boas, tá ligado? Cheguei na hora, e aí, Sidão, beleza, mano? Cheguei na hora certa, com as palavras certas, que nada, que isso. Depois desse conselho ajudou em cima das nuvens, caralho, que isso. Mano, eu tô dando conselho, tipo assim, eu não tô fazendo ninguém tomar decisão ou falar e fazer coisas, enfim, só tô falando, tipo, o que eu penso, o que eu acho, até pra vocês verem como é que eu tô hoje em dia, né? Porque, tipo, entrou um pessoal aí que me conhece, tipo, de muito tempo, há mais de 10 anos aí. Então, tipo, tem pessoas que me conhecem, sei lá, 1 ano, 2 anos, a gente que me conhece há 5, há 10, há 15, há 20. Então, tipo, são pessoas e cabeças diferentes e experiências também, no caso, comigo, né? Envolvendo aí. Olha ali, pois é, mano. Olha o Dias aí. Dias batendo ponto agora aí, ó. Brabo, Dias. Valeu pela força, mano. Caralho, já tem 1 hora de live que eu tô só conversando aqui, ó. Tá vendo o que eu falei? Antigamente eu não conversava, pô. Hoje em dia eu falo muito, mano. Se deixar eu falo até amanhã aqui, ó. Eu sempre falei que iria ver você grande, mano, porque eu acredito em você e sei que você vai chegar lá e vai alcançar todos os seus objetivos de conquista. Pô, obrigado, mano. De verdade, fico feliz, pô. Por ver que tem pessoas torcendo por mim. Eu sei que tem muita gente que torce por mim, né? Mas, tipo assim, tem pessoas que eu não tenho tanto contato que, tipo, é aquela coisa. A gente acaba se afastando. A vida leva a gente pra caminhos, pra lugares que a gente às vezes acaba perdendo contato. Tipo, eu sempre fui muito na minha, mano, tá ligado? Eu nunca fiquei correndo atrás de ninguém. Eu sempre fui acostumado, no caso, a estar sozinho, tá ligado? E, tipo assim, as únicas pessoas na minha vida que eu realmente tive o hábito, o costume foi o Luquinhas, tipo, de estar junto ali, aquela coisa e tal, e o Fischer e o Farms, tá ligado? Foram as únicas pessoas da minha vida inteira que eu tive aquele hábito, aquele costume de estar junto sempre, conversar e não sei o que e tal. Aí agora tem o Robson e o Mika que vira e mexe, uma vez ou outra aparece, tá ligado? Mas, tipo assim, antigamente mesmo, tipo, há muito tempo atrás, era eu sozinho. Aí depois apareceram algumas pessoas e eu vi que, tipo, eu não precisava também ficar só sozinho, tá ligado? Comecei a ter contato com outras pessoas, conhecer pessoas, tipo, que eram do meu agrado, do meu convívio, que eu queria estar no convívio, tipo, igual o Vai Farms, o Mika aí e tal. Estão comigo direto. São pessoas que eu gosto de estar perto, gosto de conviver, gosto de perturbar, atormentar, zoar ali, encher o saco, tá ligado? E, tipo, é isso. São pessoas que me entendem, tá ligado? Não ficam me julgando, apontando defeito, não sei o que e tal. A gente se briga, depois tá se pegando e tá tudo certo. Mentira, também não é assim, não. Mas enfim, é isso, pô. Sempre acreditei em você, caralho, obrigado, mano. Antes você tinha a mesma personalidade do Rick, aquele Rick Mori, meu Deus. Por quê, mano? Pior que todo mundo falava que eu parecia com ele mesmo, porque eu era magrelo, parecia um palito, e porque eu bebia muito. Mas eu bebia muito, acho que por isso também, que, tipo, eu era muito foda-se. Pra mim era uma realidade diferente, na realidade, né? Eu achava que, tipo, pra mim aquilo ali era... Você ficava meio que anestesiado, né, mano, da realidade. Porque chega uma hora que cansa também você ficar vivendo um personagem. Naquela época eu era um personagem, né, por assim dizer. Eu era muito reprimido, muito preso. E pra mim me soltar um pouco mais, eu, tipo, eu bebia, às vezes eu ia pra rua fazer alguma coisa, eu acabava conversando com o pessoal, ficava mais aquela coisa, não sei o que e tal, mas, tipo, não era eu, tá ligado? Tanto é que depois, tipo, que eu parei de beber, mano, eu não faço questão nenhuma, nem gosto de bebida, velho, falar a verdade. Aí eu mesmo, no primeiro dia que te vi lá na sala, eu já cheguei pra fazer amizade, mas naquela época eu era um capeta, mas mudei muito também, boto fé. Véi, você era o Victor de... Ah, eu não acho. Pô, eu não acho que você... Mano, eu não acho que você era o capeta. Eu acho que era uma forma que você achava de se expressar, ou de meio ser engraçado, assim, e tal, sem o pessoal ficar te criticando, te julgando muito. Que ainda assim tinha alguns que botava dedo e ficava falando coisa, né? Isso daí é normal, sempre vai ter. Mas, tipo, no geral, assim, pô, eu nunca tive problema com você, não, tá ligado? Tipo, pelo menos que eu me lembre, não. Tudo bem que eu já tentei colocar fogo em você, mas, tipo, aí faz parte. Não, nada pessoal. Ah, tá, pode crer, mano. Tinha comentado mesmo, verdade. Pô, melhoras aí, mano. E aí, Raul, mano? Suave, tranquilo, pô? Como é que você tá, velho? De boa? Pois é, mano. Pô, então, ó, Raul, eu não conheci o Raul pessoalmente, velho, mas eu conheci, tipo, eu conheço o João e Madison, tá ligado? Que, tipo, que eles estudaram comigo na época, e, tipo, são pouquíssimas pessoas que eu tenho contato, assim, que eu ainda converso da época do IFBA ainda, por assim dizer. Aí eu conheci Raul através dele, que é um cara muito gente boa, ele e Karen, mano. Inclusive foram meus mods já na Twitch. Gente boa pra caralho, design foda pra porra. A Karen agora acho que tá se formando na área de veterinária, se não me engano. Mano, a mina é muito foda também, velho. Karen é foda pra caralho, você é louco. Sim, sim, de boa. Saudade também, pô, de vocês, mano. O cara tá mandando um beijo, um abraço. Fala que eu mandei outros também, mano. E boa sorte nos estudos dela. No futuro de vocês, né? Que vocês prosperem muito aí. Vocês são pessoas também, tipo, eu conheci através das lives, inclusive, né? Lá no comecinho da Twitch ainda, mano. Pessoal foda pra caralho também, viu? Faz parte, tem que trocar fogo mesmo. Foi merecido. Hoje eu vejo o vídeo e falo, meu Deus, velho, que eu fazia com... Mano, pior que a gente, tipo assim, meio que se zoava, tá ligado? Cada um ficava no seu canto. Mas, tipo, era isso, pô. Ninguém queria atentar contra a vida de ninguém, não. Mano, eu fui na Bahia, eu acho que tá com uns 3 anos, mano. 3 ou 4 anos, eu não lembro. Ah, não, minto, foi ano passado também. Agora que eu lembrei. Mas aí ano passado eu fui pra outro lugar. Eu não cheguei nem a ver minha mãe. Lá onde minha mãe mora agora, no caso, né? Porque pra contextualizar que tem um pessoal novo também aqui, né? Tipo, eu sou de São Paulo. Aí eu fui pra Bahia, aí eu voltei pra São Paulo. Minha mãe fez a mesma coisa, né? Minha mãe foi pra Bahia, veio pra São Paulo. Aí minha mãe voltou pra São Paulo, pra Bahia.
Bahia e ficou lá. De vez em quando ela vem pra cá, mas é mais difícil, ela mora lá hoje. E aí, tipo, a pessoa com que eu me relaciono hoje, ela é da Bahia também, no caso, né? Tipo, ela mora lá, a família dela mora lá, num lugar perto de Feira de Santana. Aí, ano passado, eu fui pra lá, conheci minha sogra e tal, não sei o quê. E aí, tipo, eu fiquei um tempinho lá, só que eu não consegui ir onde minha mãe mora. Mas eu fui lá, tipo, acho que uns 3 ou 4 anos. Só que eu fiquei, tipo, 5 dias na cidade, mano. Não deu pra ver, fazer praticamente nada. Eu vi pouquíssimas pessoas que eu queria ver. Mas aí foi isso, foi legal, pelo menos. Aí eu quero ir agora pra poder passar, sei lá, tipo, um mês, ver uma galera e tal, não sei o quê. E é isso, mano. Porque é aquilo que eu falei. Eu tive uma fase muito ruim, tá ligado? Quando eu saí de São Paulo pra ir pra Bahia. Só que quando eu fiquei mais velho, eu conheci muitas pessoas legais. E eu acho que por eu não ter sido, tipo, virado um babaca, igual muita gente que eu considerava, porque eu considero até hoje que seja. Aí, tipo, eu consegui conhecer pessoas legais, tá ligado? E hoje em dia eu tô muito mais maduro, tenho outra cabeça. Enfim, sou outra pessoa, né, também. E aí eu entendo, tipo assim, que eu tinha uma mente diferente, pelo fato de vir de onde eu vim. E o pessoal, por morar num lugar menor e coisas do tipo, era uma mente totalmente diferente também, tá ligado? E aí, por isso que não se batia muito. E por isso que muita gente não gostava de mim, me odiava, ou sei lá o quê. Mas é isso. Mano, antes eu era insuportável. Ah, eu não sei. Pelo menos comigo, não, pô. Pretendo morar em São Paulo no futuro. Cara, mano. Olha, sinceramente, tipo assim, muita gente não gosta e muita gente fala mal. Mano, eu sou apaixonado, tá ligado? Desde quando eu fui embora daqui, no caso, eu era louco pra voltar. Mas é aquela coisa. A vida não é fácil, como qualquer outro lugar. Tem um monte de dificuldades, como qualquer outro lugar. Aí depende muito do que você faz. Porque assim, aqui tem muitas facilidades, como tem muitas dificuldades. Mas tem facilidades boas e ruins. Então muita gente acaba meio que se perdendo porque, tipo, começa a se envolver com pessoas que não são tão legais e fazer coisas que não são tão boas também. E aí a pessoa acaba, tipo, às vezes gastando dinheiro com coisa que não deveria, por assim dizer, tá ligado? A gente ganha pouco, né? Vou colocar assim, mas, pô, mano, pensa que você ganha pouco. E você não faz uma reserva, não guarda um dinheiro, não se previne pro futuro. A tendência é que você se foda muito no futuro, tá ligado? Tipo, é isso, pô. Não tem como, mano. Você, tipo, viver, tipo. É porque, assim, eu entendo que muita gente chega aqui e quer viver de tudo, tá ligado? Mas pense, tipo, assim, pô, eu tenho tempo. Eu tenho tempo pra viver essas coisas, pra poder fazer, sei lá, pra conhecer uma balada, pra ir num zoológico, num cinema e coisas do tipo, tá ligado? Tem que ser, mano, inteligente, pô. A gente ganha pouco pra caralho. O pessoal, tipo assim, patrão, geralmente vai usar e abusar de você e te descartar quando não for mais conveniente, ou tiver algum problema ou qualquer outra coisa do tipo. Desde que não vá, tipo, vá o interesse, que vá contra o interesse dele ou algo do tipo. Então você tem que pensar, pô, de forma, tipo, pra se proteger, tá ligado? Mano, evitar bebida, cigarro, sabe, essas coisas assim, tipo, drogas, mano, é pura ilusão, velho. Pura ilusão, mano. Pura ilusão. Você só se acaba com sua saúde, seu psicológico, um monte de coisas, tá ligado? Agora, se você vier pra cá, tiver uma noção, assim, de algumas coisas, tal, tipo, um pensamento muito ali, tipo, direcionado, a chance de você sofrer menos é muito maior e a chance de você fazer dar certo o que você quer, estudar e coisas do tipo é muito maior também. Aqui tem muita oportunidade, mano. Muita oportunidade pra quem quer, tá ligado? Pra quem precisa. Só que também tem muita coisa ruim, tá ligado? Não dá pra dizer que é a mil maravilha, porque não é, pô. Sempre gostei de cidade grande, eu também sempre gostei. Exatamente. Independente de onde morar, cidade grande ou pequena. Exato, pô. Vale pros dois. Pois é isso aí, pô. Tem que focar nas coisas que importam, mano. Focar no futuro, fazer um pezinho de meia ali. Se morar em cidade pequena ou grande, não sei. Procurar um terreno, uma casa, qualquer coisa. Pra não passar perrengue e ficar morando em aluguel pro resto da vida, porque é uma bosta, tá ligado? E é isso, pô. Agora a vida que segue. Bom, já passei mais de 1 hora falando aqui, né? Mano, eu falei muito hoje, velho. Meu Deus do céu.